boa noite a todas e todos aqui na TV Mamulengo, no programa Fala Mamulengo de hoje. Eu queria dizer a vocês que hoje nós temos um convidado aí que, como é que eu posso chamá-lo? Ele é um construtor de bonecos, um criador, um animador, um bonequeiro, que vai contar aqui um pouco da história dele. Paulo Nazareno, que vai estar aqui com a gente hoje para falar um pouco da história dele com os bonecos. Esse é o programa Fala Mamulengo, da TV Mamulengo, aqui no Instagram da Cios Tecelões, tá certo? Vão entrando aí, vamos esperar nosso convidado chegar e a gente vai ter um papo com o Paulo Nazareno. E eu acredito que ele vai mostrar os bonecos, né? Mostrar as criações que ele fez e tudo. Ontem nós tivemos aqui um papo com histórias e mais histórias do mestre Gilberto Calungueiro. Foi uma noite maravilhosa, né? Amanhã, pessoal, nós vamos estar aqui com a professora Isabela Brochado. E ela vai estar aqui no nossa live a partir das 19 horas amanhã. Nós vamos estar com a professora Isabela Brochado, certo? Eu vou aguardando aqui que as pessoas vão chegando, vão se colocando. Eu queria dar boa noite para quem já chegou. Ó, o Nazareno já está aí. Nazareno, só dá um tempinho para as pessoas irem chegando. Eu faço já o convite para você, para a gente poder se conectar, tá bom? Vou aqui dando um ok para quem está chegando, dando Omar Rocha, boa noite. Omar, do Circo Tupiniquim, já está aí. Professora Maria das Graças Cavalcante também já está chegando. E a gente vai aqui aguardando as pessoas irem chegando para a gente poder se conectar com o Nazareno, para poder começar o nosso bate-papo de hoje, né? Tá certo? Lembrando aí, Omar, viu? Que pós-pandemia nós já temos um evento para participar, que é ir lá na casa do Wagner, fazer o batizado do boneco do Omar, tá bom? Então vamos aqui aguardando as pessoas irem chegando. Eu vou aqui fazendo um convite com o Nazareno para a gente ir se adiantando, porque às vezes dá aquele probleminha na internet, no Instagram, aí a gente vai... Já fiz o convite aqui pro Nazareno, aguardar aqui a conexão, tá certo? Omar, temos aí nosso... Aliás, né, o batizado do seu boneco, e eu tenho que buscar o boneco que eu ganhei, que eu tô muito feliz com esse presente do Wagner Oliveira. Aguardando aqui a conexão com o Nazareno, já fiz o convite. Aí, Nazareno, bem embaixinho vai ter dois rostinhos, eu sempre digo isso, ter dois rostinhos aí. Pronto, é isso. Boa noite, meu... Boa noite. Tudo ótimo. Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu também estou lhe ouvindo e vendo você. As pessoas estão chegando aí, né? A gente vai dando um tempinho para as pessoas chegarem, para a gente poder começar, tá certo? Tá, tranquilo. Você comanda. Olha, o Instagram, ele dá 1 hora aqui para a gente bater um papo e depois ele derruba a conexão, certo? Tá. Quando isso acontecer, eu volto a convidar você e a gente tenta em meia hora finalizar, tá bom? Ok. Beleza. 1h30, então. Entrou agora aí. Tá conseguindo ver quem tá entrando, né? Já vi ali Augusto Bonequeiro, boa noite. Dá 1 hora a gente bater um papo. E depois... Acho que tá atrasado. É um retornozinho, né? Tá, o dela, no celular dela tá atrasado. Mas é normal. Normal. O Antero entrou. A Isabel Vasconcelos, da companhia da Epidemia de Bonecos. E as pessoas vão chegando. Massa. As pessoas vão chegando. Vamos aqui, então, iniciar o bate-papo com o Nazareno. Nazareno. Paulo Nazareno. Como é que você gosta de ser chamado? É isso aí, Paulo Nazareno. Ou Paulo, ou Nazareno.
Meu sobrenome é Bernardo, pode me chamar de Bernardo também. Mas deixa aqui você à vontade. Como você gosta de ser chamado, eu vou conversando com você. As pessoas é que me chamam, uns me chamam de Nasa, outros de Nazareno, tem outros que chamam de Paulo, aí cada um chama como se sente bem. Então pronto, Paulo Nazareno. Paulo Nazareno, antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu estava narrando aqui para as pessoas que já estavam aqui, que a gente ia ter uma conversa com você, e que eu chamei você de um construtor de bonecos, criador de mecanismos. A minha primeira pergunta que eu faço sempre aos convidados é como começou a história do boneco na sua vida. Ah, essa história é boa. Bom, isso aí começou meio... Eu estava procurando algo que tivesse a ver com arte, mas isso eu já tinha 18 anos, quando eu descobri o teatro de bonecos. Então, na minha família não tinha ninguém que fizesse teatro, nada assim, né? E depois, na verdade, eu me formei na Escola Técnica do Senai. Aos 14 anos ali eu fiz o curso de ajustador mecânico. Eu morava em Caxias do Sul, que é uma cidade muito industrial, né? Lá tem muitas empresas e esse seria a melhor profissão para se viver lá, né? E aí foi bacana, eu até gostava porque aprendi a trabalhar com muitas máquinas, né? Uhum. Lâmina, retífica, torno, fresa, lima, furadeira, todo tipo de máquina de trabalhar com ferro. E peças de precisão. Assim, eu trabalhei num setor que fazia ferramentas, né? Para estamparia, assim, umas coisas que era a empresa do Weber, que é uma empresa que já não existe, né? Mas foi uma empresa muito grande lá no Sul. Dessa fábrica aí, né? E aí eu até gostava de fazer, mas o meu lado artístico até então, eu achava que eu era um bom desenhista, assim, desde pequeno desenhava bem, assim, sempre tirei 10 na escola. Peguei recuperação quase todos os anos, assim, né, que eu me lembro. Mas em educação artística sempre tirava nota boa. E Olha, aí... o que está dizendo aqui, Ah, tá dizendo, grande bonequeiro, fiquei assustado ao vê-lo numa cama de hospital, aí ele botou um ponto de interrogação. ah, é? Ah, então... Há coisas da vida, né? A gente, de vez em quando, dá uma pifada nesse corpo, né? Que nem o boneco estraga umas peças. Mas não foi nada de muito grave, só foi de emergência, mas já... Deu uma travada aqui, agora destravou. Alguém fez uma ligação para mim ali, tive que desligar. Bem, aí você estava dizendo que aí você, depois desse período aí, se descobriu como artista. Como foi? Então, eu já sabia que eu tinha o sangue de artista, porque eu sempre... meus pais não tinham condições de me dar brinquedos quando eu era criança, então eu construía meus brinquedos, aquilo que eu via na televisão, eu tentava reproduzir. Isso eu me lembro que desde os meus 6 anos, assim, eu já tinha essa vocação para construir os brinquedos, sabe? E trabalhar, cortar papelão, até mexer com madeira, assim, uma coisa que já vem... Eu já tinha uma fama na família de sempre inventar coisas porque eu era preguiçoso, não queria trabalhar, ficar inventando um jeito de trabalhar menos, sabe? Então essas coisas foram crescendo. E aí um dia eu conheci um bonequeiro, que assim, para a gente poder virar bonequeiro, uma parte bem básica me parece que é tu conhecer um outro bonequeiro. Uma parte bem importante. E isso... Só que daí, antes de eu continuar ali, por exemplo, eu já tinha montado alguns negócios autônomos, negócios de jato de areia, decoração de jato em vidro, já tinha montado empresa de trabalhar com fibra de vidro, tinha feito umas associações, mas quando não dava certo, eu voltava para o trabalho formal e tal, trabalhava mais 1 ou 2 anos, depois tentava... A minha meta era nem que eu ficasse minha vida inteira pulando, né, de
trabalho em trabalho, para aprender o máximo de coisas e até encontrar aquilo que eu realmente quisesse me dedicar a vida toda, né? Por sorte, não demorei muito, né? Até que foi rápido. Aí, quando nos 18 anos ali, eu tinha colocado que eu tinha que achar um trabalho que tivesse 3 requisitos. O primeiro que tivesse a ver com arte, né? Arte plástica, assim, né? Nada muito definido, mas artes plásticas. O segundo que eu pudesse viajar o mundo, ou muito, sei lá, que tivesse muitas viagens. E o terceiro que através desses 2 eu pudesse fazer muitas amizades, conhecer muitas pessoas, saca? E aí eu já estava ali, já quase tendo que arrumar um emprego, porque já tinha o seguro-desemprego, já tinha ido, tinha que tomar uma atitude. Aí, por influência de ter amigos caminhoneiros, até pensei, poxa, caminhoneiro tá quase lá. Só falta a arte, né? Mas, enfim, graças a Deus, conheci o bonequeiro Alexandre Boss, lá de Caxias do Sul. Fui visitar ele um dia através de um outro amigo que eu estava fazendo um outro negócio. Porque eu era muito tímido, na verdade, sabe? Para mim fazer teatro foi um grande desafio. E quando eu estava nessa busca de que trabalho fazer, assim, para poder vencer a timidez, eu aceitei alguns desafios, tipo vender anúncio de revista, anúncio de jornal, saca? Eu tinha uns amigos que faziam essas coisas, eles me convidaram para fazer, às vezes, uns trabalhos assim. Digo, bora, vamos lá, que pelo menos eu vou aprender a vender alguma coisa, né? Se eu vender esse artigo de revista ali para publicidade, eu posso vender qualquer outra coisa depois, né? E assim foi indo. E quando eu conheci daí o teatro de bonecos, eu achei ele interessante porque, para quem é tímido, ele dá uma força, né? A gente está ali na empanada, não aparece, né? Muitas vezes eu nem saí para fora no começo de vergonha. Fazia ali, terminava a cena e, pô, sumia, né? E aí é um processo, né? De tu sair da empanada e depois ir para a mesa. Atualmente, meus bonecos são mais de mesa, ou bonecos à vista. Então, eu fui quebrando esse gelo, mas ainda sou tímido. Tenho muita vergonha, às vezes, de fazer algumas coisas. Olha, eu vou dar uma leitura aqui, porque muita gente já deixou mensagem aqui para você. O Augusto disse que está com saudade de você. Deixa eu ver mais. Entrou o mestre Raul do Flamengo, entrou aí. Massa. Massa todos aí. Entrou uma pessoa aqui, o nome dele é Cristiano Castro. Ele é de um grupo aqui de Fortaleza, chamado Brincoleiros. Certo? E ele disse que é teu fã. E ele entrou em contato comigo. Aí disse, rapaz, tu precisa entrevistar o Paulo Nazareno. Entre em contato com ele aí, entre em contato. Porque ele disse que já foi fazer umas apresentações pro lado de onde você mora, mas não conseguiu lhe encontrar, certo? Ah, é? Onde eu moro aqui na Bahia, onde eu morava lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina. Ah, lá. Foi fazer umas apresentações lá, mas não conseguiu lhe encontrar por lá, certo? E ele é muito fã do seu trabalho. Massa. Cristiano Castro. Satisfação. Então, aí tipo que eu tô nessa andança, assim, né? Eu e minha família, minha esposa Viviane, tenho meu filho Aleph, que me ajudam nessa brincadeira, né, que é o nosso sustento já há muitos anos. E para mim é sempre um desafio, na verdade. A gente nunca está realmente pronto, né? Apesar de fazer muitas coisas, mas a gente sempre, cada boneco é um novo desafio e o próprio boneco que a gente já tem, né, ele está sempre evoluindo também, né? Lê mais aqui. Cláudio Magalhães, a epidemia, disse que faz um ano que nos encontramos no aniversário da Ana Maria Amaral. Aí a Isabel complementou, a Isabel Vasconcelos. Foi mesmo, em São Paulo. Me lembro, foi ano passado, né? A gente morava nessa época em Piracicaba, só que a gente teve uma passagem rápida por São Paulo, que foi só 6 meses, e daí viemos aqui para Porto Seguro, vim a convite de um amigo que eu tenho aí que ele é mágico e através dele que eu criei meu espetáculo de mágica com o Naneto.
Está aqui meu grande parceiro de Vamos muitas já mostrar. aventuras. A quarentena da Maria Cláudia está dizendo adoro o trabalho do Paulo Nazareno. Grande Catarina Calungueira, grande Nazareno. Obrigado, um abraço para todos e todas aí. Cristiano diz, sim, sou grande admirador do seu trabalho. Ah, muito bom. Porque assim, o ano passado eu comecei um projeto, porque eu já dei muitas oficinas de construção de bonecos de vários tipos, principalmente para criança, adolescente, né, para iniciantes, mas eu também acabei depois desenvolvendo uma mais direcionado para bonequeiro mesmo, né? Porque acabei desenvolvendo muitos mecanismos e articulações que acaba sendo importante e bom para todos os bonequeiros que querem construir um boneco com uma articulação bacana, boa, né? Porque se para mim um boneco bem articulado, ele já é metade da manipulação, né? É uma manipulação que te facilita e não que te complica, né? Isso Bem, depende muito do boneco. eu fui dar uma olhadinha lá no seu YouTube, eu fui dar umas olhadinhas lá no seu Facebook. Tem umas coisas impressionantes, as pessoas já colocaram aqui que é impressionante o seu trabalho. Essa história dos bonecos de arame, como é que surgiu isso? Ah, então, porque o arame vem, acredito que vem dessa história da metalurgia, né? Eu trabalhava com metal. Só que aí depois, sem máquina nenhuma, a minha ferramenta, minha máquina foi o alicate. E com o Alexandre Boss, que é o bonequeiro lá que que eu descobri o mundo dos bonecos, quando eu o conheci, ele já não estava mais atuando com espetáculos, mas ele estava em casa, ele produzia fantoches, bonecos de espuma, para vender nas escolas. E foi assim que eu comecei a minha vida com os bonecos, foi criando fantoches de espuma para vender em escolinhas maternais, em escolas do primário, enfim, a gente trabalhou, ele me convidou para a gente trabalhar junto, nós ficamos 2 anos e no Rio Grande do Sul acho que quase não teve nenhuma cidade do estado que as escolas não adquiriram esses fantoches, né? A gente chamava de os boca-moles. Nesses anos todos, depois eu acabei parando de fazer eles por causa de outras demandas, né? Comecei a fazer esses bonecos mascotes, né? Que a pessoa veste e tal, isso sempre teve uma saída muito boa. E assim, a arte do boneco ela me puxou primeiramente mais para a construção, assim, sabe? Eu acabei focando mais na construção e depois a necessidade de sobreviver acabava me fazendo ficar neles, né? As encomendas vinham vindo e os desafios cada vez maiores, né? Tem uma pessoa faz esse, mas não faria um assim e tal. Eu digo, nunca fiz, mas bora fazer, né? Vamos aprender a fazer isso aí. E aí depois acabei indo para coisas maiores, como alegorias, para desfiles temáticos. Aí comecei a trabalhar com cenografia para outros grupos de teatro, para dança. Assim, o leque acabou ficando grande. E junto com isso, aquele sonho de subir o palco do Teatro de Bonecos, né? Que a minha escola de teatro de bonecos, eu posso afirmar que foi o Festival Internacional de Teatro de Bonecos que acontece em Canela. Eu fui no primeiro. Já foi a primeira vez, no ano que eu conheci o boneco, era o ano de 94. Era aí por fevereiro, assim, era bem nessa época de férias. E o festival já acontecia em junho. Aí o Alexandre me levou para esse festival, a gente foi lá para vender os fantoches, né, na praça ali, durante o festival. E aí ele foi me apresentando os amigos bonequeiros, né, o pessoal da Associação Gaúcha de Teatro de Bonecos, aí conheci o Bira, aí conheci, né, o Tiaraju, conheci a Graziella, a Tânia, o Senna, e um que é meu grande irmão, que ficou para sempre, que é o Nelson Haas. Esse foi quem acabou me incentivando mais, ele via as minhas criações ali, dizia, não, cara, os teus bonecos são muito show, e ele ficava me botando na fogueira, porque ele sabia que eu só subia no palco empurrado, assim, né? Senão eu não ia, assim. Ficava ali tímido, mostrando os bonecos. Mas para encarar era bem cagão mesmo.
Olha, a professora Maria das Graças Cavalcante está dizendo aqui, muito bom ouvir sua trajetória. Trupe será o Benedito, primeiro amigo que eu conheci nos bonecos. Família linda, abraço. Cristiano, já vi bricoleiros, né? Cristiano aí. Já vi bonecos seu bem de perto. Sempre acompanho seus vídeos. O Cristiano também é um estudioso da confecção de bonecos, dessa questão das articulações do boneco. O Cristiano estuda muito isso, né? Aí, trupe, um abraço. Entrou o Chico, aí Chico, grande abraço, querido. Aprendi a fazer bonecos com ele, muitos anos atrás. Obrigado, professor. Até hoje, eu piro com seu trabalho grande, artista. Obrigado. Ah, massa, olha, já ensinei muita gente, sei de alguns que continuaram, sei de outros que aprenderam com esses algumas técnicas, né? Porque dentro do arame, como eu trabalhava com a espuma e o meu amigo lá, o Alexandre, ele estava remontando um espetáculo. E ele tinha uns bonecos de tipo marote, assim, né, com vara nas mãos, que já eram muito legais, com arame dentro da cabeça e com movimento de boca. Mas não tinha o piscar do olho e tal, ainda a junta dos braços aqui era um corinho amarradinho, assim, né? E eu já desde o começo me incomodava, assim, quando um boneco se virasse o braço para trás ou o joelho, assim, isso é uma coisa que me incomodava. E eu olhava as literaturas que tinha ali na época, não tinha muitas opções, assim, né? E aí tive a sorte de comecei a pensar no mecanismo de arame. Até posso produzir um aqui para vocês verem, quem quiser aprender assim. Vamos deixar para o finalzinho ali. Para poder adaptar na espuma, né? Então, por isso que eu coloquei o arame primeiramente na espuma e depois eu vi que ele pode ser aplicado também num boneco de madeira, né? Tu pode esculpir ali as partes do boneco e colocar o arame por dentro, sabe? Ter uma articulação que o braço não vai virar para trás ou o joelho, enfim. Eu acho importante isso, né, para o boneco. O Cristiano do Bricoleiro está perguntando que para desenvolver o mecanismo dos bonecos, você faz um desenho antes? Eu praticamente eu desenho tudo que eu vou fazer. Mas primeiro ele vem na minha mente ali, né? Eu começo a visualizar ele e assim, até aquela visualização em 3 dimensões, assim, né? Eu consigo ficar girando ali, olhar os detalhes, mas quando eu, na mente não consigo ver todos os detalhes, daí eu começo a desenhar. E vou fazendo vários ângulos, assim, para poder entender aquela mecânica, assim, né? Mas às vezes nem o desenho é suficiente, tem que construir uma peça para poder realmente entender o mecanismo, se ele vai fazer o que precisa, assim, né? Mas o desenho é bem importante. Chico Simões está dizendo aqui, NASA, o mestre da alma de arame. Meu ventríloco fala com as cordas vocais de Nazareno. Pode crer. O boneco dele ali, como é que é o nome dele mesmo? Tem um nome bem comprido, né? Miséria, não sei. Bom, Chico me perdoe, não me lembro agora do nome. No boneco. Mas ele me confiou de fazer uma manutenção, né, no boneco dele. Foi a primeira que eu fiz, assim, porque fazer manutenção em boneco é muito complicado, sabe? Até mesmo aprendi isso nos meus, assim, quando eu pego eles para fazer uma certa manutenção, a gente corre o risco de matar aquele boneco, sabe? Isso já aconteceu comigo. Esse boneco da capoeira, que é um dos mais famosos aí, esse aqui, o primeiro que foi original, ele morreu numa manutenção. Misericórdia da Paixão. O Misericórdia da Paixão. Aí, produção, me ajudou ali. E aqui eu tenho, na verdade, 2 bonecos, assim, porque eu fiz muitas tentativas, né? Primeiro da parte da cintura, para poder ter os movimentos. O primeiro não abria as pernas, mas ele fazia esse movimento aqui, né? Encolher e para frente. Aí depois eu precisava que a capoeira, ela exigia mais movimentos, né? Que nem o boneco da capoeira, eu desenvolvi já que eu queria fazer um boneco, né?
de capoeira manipulado por uma pessoa só. Então foi um desafio bem complicado, tive que desenhar várias vezes. E ele evoluiu pra caramba, porque primeiramente esse controle aqui, ele era bem grandão, assim. Uhum. Tem alguns registros, algumas pessoas têm desse primeiro boneco. E a parte de cima aqui, essa aqui eu fiz umas 4 modelos diferentes. E o que eu uso é o mais simples de todos. Aqueles mais complicados eu acabei eliminando. Mais simples, claro. E aí ele acabou ficando assim. Teve Ele processo tem um outro de boneco que é o evolução do fogo. boneco. Hã? Você teve um processo de evolução nele. Ele Ah, foi criado e foi evoluindo. Todos eles vão evoluindo, assim, né? Porque é aquilo que eu tava falando, quando eu peguei o boneco do Chico para arrumar, eu tive que ter muita responsabilidade para não estragar aquele boneco, né? Para interferir o mínimo possível, mas colocar a mecânica dentro. E pelo jeito tá funcionando super bem aí, já faz um tempo. Depois eu Eu não peguei sei um se outro você boneco. consegue acompanhar aí. Eu não sei se você consegue acompanhar, porque tem muita gente aqui escrevendo, sabe, Nazaré? Tem muita gente. Aí o Emanuel Bonequeiro. Se você consegue resgatar o que ele escreveu aí para você? Deixa eu ver, minha esposa tá aqui, ela vai ver se lê para mim ali alguma coisa. Porque aqui enxerga para mim, mas ele fica limitado, né? Grande amigo Nazareno. Ele vai subindo. Depois pede para ele para falar da parceria dele com a Companhia Mútua e com o William. Quem falou? Emanuel Bonequeiro. Ah, Emanuel. Depois. Ah, sim. Seguimos. Bom, dentro dos bonecos eu também acabei fazendo muitos bonecos aí para companhias importantes aí, né? Tipo, tem a Trip Teatro de Bonecos com o Ladrão de Calcinha, né? Que tem uns bonecos com uma técnica bem específica, que saiu daquele livro do inglês lá, que eu não sei, do alemão, que eu não sei dizer o nome. Até tem uma estrutura que é a irmã daqueles lá. Eu fiz um a mais para me poder ter e quando eu dou as oficinas, né, tem ela de modelo, a original ainda assim. Augusto Bonequeiro está dizendo aqui, me conheci em Canela. O Festival de Canela foi uma escola de muito de nós. Era uma maravilha. É verdade, com certeza. Ali foi Canela, para mim foi o mais importante, porque todas as influências que eu tive, que o meu primeiro boneco, eu comecei com boneco de luva. Só que quando eu cheguei lá em Canela, a princípio eu chamava de fantoche, né? Que era um bonequinho simplesinho que a gente tinha na escola lá do Lobo Mal, os 3 porquinhos e tal, né? Tu conhecia esses. Aí chega em Canela, vê os mamulengos, aí vê o Mestre Saúba, aí o Augusto Bonequeiro com fuleiragem, sabe? A gente vai, não é só isso não, né? E aí eu assisti quem me influenciou, o Yang Fai, né? O irmão do Yang Feng, né? O Yang Fai faleceu faz uns anos e depois assumiu o irmão dele, o Yang Feng. Com os fantoches com perninha. Até então eu não imaginava que fantoche podia ter perna, sabe? Aí com perninha e que mudava até as expressões. Aquilo me deixou maluco. Cada vez que eu ia para um festival, eu voltava para casa querendo inventar alguma coisa para mostrar no outro ano, né? O festival dava essa dinâmica para a gente, né? Nossa, ano que vem eu preciso levar outra coisa. E o meu primeiro personagem que eu fiz foi a morte. Dá para ver direitinho aí? Como é que é? Dá para ver. Dá para ver, né? É que para mim as letras ali não me deixam me ver direito. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar só. Desativar o comentário. Desativei aqui o comentário, vai ficar melhor. Ativo já os comentários. Só fiz desativar para esse. Ah, beleza. Eu batizei ela de Fantonete. Uhum. Ela tem uma mistura de fantoche com marionete, porque ela precisa de fios para poder completar a manipulação dela. Vou dar uma colocadinha nela aqui, ó. Que essa boneca eu criei pensando, inspirado naqueles bonecos do Yang Feng, né? Que mexia os dedinhos, tirava o óculos, era uma coisa impressionante. Só que eu não sabia, nem tinha ideia como é que ele tinha feito. Então, como eu trabalho com arame, fui pensando e desenhando. Acho que até tem o desenho dela em algum lugar.
Essa boneca nasceu, acho que em 96. E ela faz pelo menos uns 15 anos que eu acho que eu nunca mais atuei com ela, sabe? Na verdade, ela abriu espaço pro Naneto, que ela falava e eu tinha que praticar a outra personalidade do outro boneco. E aí eu achava que ela estava me atrapalhando para me focar só num boneco, sabe? Mas agora estou num compromisso com ela de estar reativando. Talvez não funcione tudo, porque os elásticos cansam e tal. Mas aqui vai uma argola para cada dedo. Então, nas minhas técnicas sempre tem esses gatilhos, né? Que são argolinhas para botar os dedos. A boca tá colada. Vamos descolar a boquinha. Eu vou ativar aqui os comentários novamente, mas só para me ver o que é. Ó, cara, impressionante. Fumar faz bem. Mal. E aí vamos ver se ela vai fazer uma coisa que ela faz, que é bacana. É que tá tudo travado. Aqui. Vamos ver. É que aqui ela trancou o fio que abre o dedinho. Colou ali, vamos ver se descola. Ah, soltou. Talvez não segure porque o elástico enfraqueceu. Dá para me escutar bem, né? Dá. Tá dando para ver isso bem. Ali, daí ele vai fechar porque o elástico tá aí. Caracas. Que impressionante. Ali, ó. Segura, é que os elásticos estão tudo velho, então não tá segurando direito, mas... Olha, deixa eu dizer aqui, vou ativar aqui de novo. A Catarina Calungueira aparece que ela é bonequeira também e fica escondidinha. Ela é mais tímida, hein? Vem cá, meu bem, vem cá. O pessoal tá pedindo, ó. Depois. Ela disse que depois ela aparece, ela vai fazer até uma performance com a boneca dela. Opa! Coitadinha. Estão dizendo aqui, o Cristiano está dizendo perfeito, a Isabel Vasconcelos está dizendo show, né? Aí tá, essa é uma boneca que eu tô retomando ela. Quem tiver texto de morte, assim, poesia, quiser me mandar. Me eu manda vou dizer aí para você logo, então. Eu vou ser o primeiro a falar. Coisa nova. Tem um livro que chama Os Contos de Enganar a Morte. Eu não sei se você conhece esse livro. Eu posso repassar para você depois em PDF. São 4 contos, onde a morte é o personagem central. Certo. Que esse ano eu tô com uma meta, já faz um tempão que eu quero montar. Que eu comecei primeiro com o fantoche, tá? Com o boneco de luva, mas aí eu achava que não tinha muito recurso, né? Comecei a me apoiar o meu teatro na mecânica, né? Acabei focando naturalmente o meu teatro na mecânica. Porque eu sentia que era esse o meu diferencial e fui percebendo que o meu teatro ele é às vezes mais demonstrativo do que dramático, entende? Então muito do meu teatro é assim. Mas acaba dando certo porque se algo chamou a atenção de alguém, então o teatro está acontecendo, né? Independente se está dizendo alguma coisa ou não, né? Aí ela tá com vergonha, ela foi lá escovar os cabelos e tal. Porque estão pedindo que aparece, Vivi. O Manuel Bonequeiro está pedindo para ela aparecer. A Catarina Calungueira já pediu. O movimento feminino está ficando forte, isso é muito bom. Olha, Antero está aqui dizendo que espera um dia levar você lá para Igaraçu. Viu um amigo lá de Caxias, Jorge Valmini, grande abraço, querido. Tempos do teatro. Nossa, é muita história, né, mano? Agora tô aqui na Bahia, eu vim para cá, assim, um dos meus objetivos de estar aqui no Nordeste é porque eu quero fazer esse caminho da cultura popular, sabe? Preciso ter essa bagagem comigo
que eu tenho, ó, eu quero muito montar um teatro de luvas, né? Eu já tenho os bonecos, tenho alguns bonecos que eu vim adquirindo aí, conforme fui conhecendo os mamulengueiros. Tenho bonecos ali do Afonso Miguel, tenho bonecos do Moisés de Brasília, sabe? Que é meu desafio da atualidade, dessa quarentena, desse isolamento, até que a gente retorne. É o momento de botar a casa em ordem, mas a casa geral, nossa mente, né? Nossos bonecos, projetos, né? É o momento que a gente tem para parar de correr atrás da máquina e avançar ela, né? Aí, de O repente, Wagner Oliveira aí está dizendo engenharia perfeita, mecanismo espetacular, show. aí, assim, o meu outro boneco, depois que surgiu depois da morte, foi o capoeirista, então, né? Que foi esse aqui, que eu tava falando dele. Aqui tem duas gerações de mecânica nele. E aí depois tem a quarta geração, que é o boneco que eu estreiei com ele acho que duas vezes. É um boneco que já está em construção, não contínua, mas eu comecei a fabricar ele há 20 anos atrás. Ficou muitos anos parado. No ano passado eu comecei a trabalhar de novo com ele. O que é que muda desse em relação a esse aqui? Esse aqui vai uma argola para cada dedo. Sim. Tem uma argolinha aqui com fio que puxa um movimento. E aí esse aqui já é duas argolas por dedo. Que eu coloco uma aqui na metade do dedo e a outra aqui. Que é para aproveitar mais movimentos, né? É um troço bem complicado. Então, e embaixo a mesma coisa. Duas argolas por dedo. Não sei se os elásticos... Até acho que eu troquei esses dias. É capaz de funcionar. Vou dar uma... Deixa eu ver se a distância tá boa. Dá para ver? Deixa eu ver melhor assim. Dá para ver. Então, essa aqui é uma cena que ainda está em construção. Já tem a música, já tem a temática dela. Mas eu estou ainda montando um espetáculo para ele fazer parte, né? Uhum. Por enquanto ele entra como algumas performances, assim. E a questão do boneco, que para mim é... Pegar o boneco é se plugar no boneco, né? Uhum. Se conectar mesmo. Se conectar, tô vendo aí. Ali. Ó, duas argolas para cada dedo. Agora as de cima. Foi. Vou botar o boneco. Por isso que eu gosto de trabalhar com esquete, só que ter parcerias, porque enquanto eu estou me montando num boneco, ele está fazendo uma cena antes de mim, né? Uhum. Pronto, vamos ver aí como é que ele... A manipulação dele é muito precisa, assim, sabe? Uhum. Ela exige muito ensaio, tem que estar muito sintonizado para poder fazer. É que nem tocar um violão, né? Tem que aprender todas as partituras Sim. e depois tem que memorizar, né? Aí. Que coisa. Isso aqui faz há um tempo que eu não mexo com ele, então, ó. Às vezes acontece de cair umas argolinhas, né? Uhum. Teve uma vez que fui apresentar, tive o prazer de apresentar os capoeira. Porque o sonho da minha vida era levar esses bonecos para Bahia, né? Uhum. E me levou anos para acontecer isso. Daí um dia
Um dia eu estava lá naquele festival do SESI Bonecos do Brasil, lá no Uhum. Lago Lourinho, com aquele público de, sei lá, 8 mil pessoas. Eu só com o meu bonequinho ali, né? Nossa, Sim. uma coisa fantástica. E o danado me arrebentou 2 fios. Aí eu Dois. entro em cima e tinha 2 fios arrebentados, bicho. Eita, e na hora. Aí tive que inventar todos os movimentos novos, né? Não tinha quase que nenhum do que eu já fazia automático, assim. Mas a capoeira é isso também, né? Não tá quase tudo combinado, né? Teve que usar da improvisação. Tive que me virar, né? Me virar nos 30. Eu já tive no Vira nos 30 também com ele. Alguém está dizendo aqui, o Cristiano disse muito bom, o Antero relembrou aqui, eu acho que esse vídeo, você até postou no grupo agora, do cavalo, aquele cavalo Ah, de arame, que é uma coisa louca também. então, ele está aqui já preparado. Eita! Esse cavalo aqui, só que esse cavalo tem uma história, né? É uma história também de mais de 20 anos. Porque quando eu comecei a fazer esse cavalo, eu queria. A minha intenção era fazer um centauro. Eu gostava muito desse tema dos seres mitológicos e tal. Mas aí eu comecei pelo cavalo. Bom, se eu fizer um cavalo, o centauro depois vai ser moleza, né? Mas ele acabou, ele estava avançando bem, assim. E aqui, essas patas de trás, depois elas viraram fauno. Eu estava construindo esse cavalo, mas de repente, não sei porquê, o outro personagem, o fauno, Sim. veio, se atravessou no caminho, e daí as pernas de trás desse cavalo são as pernas. Que é Pessoal, esse eu vou boneco. de novo aqui para a gente poder ver melhor. Fazer o quê? Não, tirei o comentário para a gente poder ver melhor os bonecos. Mais. Clareou mais. Então, aí, sei lá, me veio na mente como as pernas funcionavam tão bem, mas antes desse fauno nasceu um outro boneco que era uma avestruzinha, que eu usava essa mecânica. Essa mecânica das pernas do fauno e do cavalo, eu tirei ela daquele mecanismo da sombrinha, do guarda-chuva esse que encolhe pequenininho, sabe? Faz aquela sanfonia. Ele tem uma mecânica muito boa ali. As pernas aqui do cavalo... Sim, sim, sim. É ali, ó, tá vendo? É aquelas hastes, ó. As hastes da sombrinha. Abre, se fecha. Da sombrinha aqui, ó. Tá? Caracas, que coisa. Tá vendo? Ó, é a haste aquela. Só que aqui acho que ela... Mudei pouca coisa. Uhum. Agora as de trás já não, já construí e tal, mas primeiramente, que é a que está aqui dentro do fauno, Sim. Ela ainda é de... Até postei no Face ali essas fotos quando estava fazendo uma manutenção nele, que é o mecanismo do guarda-chuva que tem ali. E isso já abriu um caminho, né, para um boneco que tem o joelho para trás, né? Sim, sim. Então, esses seres aí. Mas aí as influências, sempre tem várias influências, né? Eu construí o boneco e tal, ele se movimentava, mas o meu desafio sempre é como que eu manipulo sozinho. Eu tinha o fauno aqui bonitinho, mas eu ainda precisava que alguém segurasse a cabeça dele para mim. Então não estava pronto. Aí depois que eu assisti 2 espetáculos, um espetáculo da Índia, eles tinham um espetáculo tradicional das histórias lá de Shiva, Brahma e não sei mais quem, eram umas marionetes que o avião era a cabeça deles, ficava a cabeça deles sustentando a cabeça do boneco e várias vezes mexiam as mãos do boneco.
Aí aquilo eu já gravei segurei comigo, né? Digo, ó, uma ideia boa. Aí depois eu assisti um outro grupo do Japão, com a Teca Kuruma Ninjil, que até na sequência a gente estava montando um espetáculo, acho que era ano 2002, por aí, estava eu e o Nelson, a gente estava com um grupo chamado Camugere. E foi o espetáculo, a gente tinha um convite para ir para um festival na Argentina, e a gente montou esse espetáculo para ir para esse festival. Se juntamos 2 bonequeiros, mais um outro rapaz que depois não ficou fazendo bonecos. E a gente tinha uma história que a gente queria fazer, que ia ser boneco de mesa. Acabamos fazendo nessa técnica do Kuruma Ninjil, que é tipo um buraco, aquela manipulação precisa, assim, né, dos japa. Mas o manipulador vai sentado num banquinho de rodinha, assim, e os pés presos nos pés, as mãos, né, manipulando as mãos, e uma sustentação de tronco com tronco, assim, né, massa de arame, para deixar o boneco, né, na altura, e a cabeça presa no boneco, com 2 fios, assim, para fazer os movimentos. Aí isso me trouxe para fazer isso com esse boneco. Que aí eu comecei a utilizar. Foi a solução, né, para poder manipular esse boneco todo sozinho. Aqui. O pessoal perguntou os arames, já vou dizer, tá? Quais são os arames que eu utilizo. Tá certo. Aulas online. E aí falaremos também no final sobre a escola virtual, né? Tá certo. Onde eu ensino esses mecanismos e tal. E aquela história, sempre tem isso aqui de uma argolinha com fio para puxar. Então o desafio da cena primeiro é entrar no boneco, né? Sim. Cara, que coisa. A cabeça soluciona tudo aí. E o mecanismo da perna, né? Que encolhe a perninha e tal. Sim. Bom, depois, antes de terminar, a gente faz alguma apresentação. Escolhemos um aí, né? O pessoal decide o que quer ver. A gente faz uma cena. Perfeito. Gosto assim. Eu vou chamar o Nazareno agora de professor Pardal. O pessoal me chama de professor Pardal. O Fauno nasceu no ano de 2000 em Brasília. Eu estreiei com ele lá, eu já estava construindo ele e tal. Aí eu fui fazer um trabalho lá com um grupo que tinha antigamente, que era Piramundo. É um grupo bem massa. Fiz muitas amizades. A partir dali eu comecei a ter um envolvimento grande com Brasília. E bastante, tem muitos amigos lá. E pensei em morar em Brasília, muitas vezes sonhei com isso. Talvez um dia ainda more, não sei. A vida ainda está aí rodando. Aí dos outros bonecos, que é o Naneto, que o Naneto, por exemplo, é o meu único personagem que eu tenho que saiu de um livro. Todos os outros personagens era aquela ideia, ver esse personagem na cabeça. A morte nasceu sem querer, assim, porque o lance, quando eu estava fazendo ela, não era para ser a morte, era para ser alguém, só que eu ia começar pelo esqueleto, depois eu ia preenchendo e ia nascer alguém, né? Não sei quem. Mas era para ser a morte, quando ficou no esqueleto, dali não passou mais, né? Era ela. Enfim, começar pela morte é bom também, né? E aí depois, daí eu encontrei uma história muito boa de um personagem que tem muitas historietas e tal, e aí nasceu
pipeta, que aqui eu já coloquei muitas evoluções de tudo que eu já tinha feito, eu apliquei nesse boneco. Uhum. Vamos ver como é que a gente faz para ver ele ali. Deixar ele mais longe aqui. O lance dele, ele também usa o tal do capacete. Sim. Ele tem uma história muito boa, não sei se quem aí conhece nessa técnica do Kuruma Ningyo, que é uma coisa bem milenar lá no Japão, assim, uma coisa muito bacana. Quando eu comecei a estudar a história do personagem, a montar as cenas, a técnica dele era o Kuruma Ningyo, era o banquinho com roda, uma haste aqui para segurar ele. Tinha tudo que tem, só que tinha essa haste e o banquinho. Mas no primeiro ensaio, quando eu comecei a fazer as cenas dele, aquela técnica era limitada. Eu não conseguia fazer os movimentos que a cena exigia. E aí foi meio automático, assim, eu tirei o banco, me levantei, arranquei aquela haste, e me lembrei daquela história dos indianos, né, do boneco pendurado pela cabeça. Uhum. E me levantei e aí nasceu essa técnica, sabe? Porque ele podia pular, ele podia correr, ele podia fazer tudo que a cena me exigia. Que tinha cena que dizia que ele corria, que ele jogava, que ele pulava, e eu não conseguia fazer com o banquinho, porque tinha que dar ré, tinha que manobrar, né? É um carrinho, né? Tem que manobrar. Sim, É muito bom, mas cada coisa para a sua necessidade, né? E uma coisa que eu sempre achei muito interessante com o boneco, que é o boneco pegar os objetos, assim, né, sabe? Sim. Quando eu vejo assim o bonequeiro na manipulação direta, pegando os objetos, às vezes tu polui a cena, tua mão é maior que a do boneco, e é tu pegando, né? Não é o boneco. Aí para esse boneco eu comecei a desenvolver mãos para ele poder fazer as coisas, ele poder pegar os objetos, né? Tá vendo? Tô vendo. Tá vendo? É um mecanismo. É um negócio São interessante. três dedos. Aqui tem mais, porque 20 anos depois, esse aqui também teve evolução, que foi olhar para mexer os olhos. Sim. Isso é um mecanismo que eu adaptei aqui no finalzinho aqui. E mexe a boca. Então, esse mecanismo que eu uso para a mão aqui é um mecanismo que eu também uso para pescoço de boneco, porque tu tem ali 3 possibilidades de movimento, né? Então, pode ser para uma mão, mas pode servir também para uma cabeça, que vai mexer para os lados, vai mexer a boca, vai mexer um olho, sabe? Então, ele é bem adaptado. E aí, esse boneco aqui, não sei se eu tenho que botar ele, acho que não preciso, né? Então, ele vai assim, ó. Aqui é o sustento do pescoço, do corpo em si. Sim. Que eu boto aqui na minha cabeça, no meu pescoço, aliás. Sim, Então, é mão com mão, pé lá eu prendo no pé, boto a cabeça aqui e a boca se move com a minha boca. Aí, Clamento, sono io, Nanetto. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom. É. Melhor agora com a sua presença. Ah, então. Eu tô aqui meio desconcertado. Ele me pega de repente sem avisar, né? Não pode assim, né? E aí, bonequeiros, tudo bem? Tudo bem com todo mundo aí, Cramento? Estão tudo com medo do Covid, não? Eu não tenho medo nenhum. Eu não tenho medo, é? Tá certo. Eu não pego essas coisas, só os baúcos aí de trás, né? Pronto, depois talvez eu volte. Salute! Ecco. Vou tirar ele aqui. Show, show. Muito show. Muito show. Então, Eu vou voltar para o Nazareno. Ah, Eu vou voltar aqui para a pergunta do Cristiano. Ele eu vou perguntou, do brincoleiro, sim. que tipo de arame você usa?
Tá. Bom, eu uso arame galvanizado. Geralmente nas ferragens, né? Que vende aí material de tudo, alicate, ferro, essas coisas. Vem o rolinho de 1 quilo, saca? Aqui eu tenho um aqui bem fininho. Uhum. Eu sempre vou ali, eu pego 3 medidas. Pego um fininho, um médio e um mais grosso. E se é para coisas maiores, eu uso um outro que é mais rígido, assim, tipo de aço, assim, para esculturas grandes. Mas para boneco pequeno, assim, eu uso umas 3 medidas de arame e basta, dá para fazer tudo que precisa. E um alicate Bem, bico a fino pergunta aí. que eu tenho a fazer a você é como você trabalha com fio, com arame, né? Ah, Dependendo do arame, quando você faz a articulação para ir e voltar, ele não se desgasta e acaba quebrando ou não? isso acontece, né? Acontece, tal. O arame, por isso que para trabalhar com arame tu precisa ter muita prática, sabe? Porque no começo a gente vai poluindo muito, sabe? Tu erra, daí tu agrega mais uma volta aí. Porque o arame ele não gosta de que tu erre e volte, né? Porque se tu voltar 2 vezes ele vai quebrar, né? Então a Uhum. gente pode perder peças ou ter que fazer um remendo. Técnica. Então, eu no começo, meus bonecos eram bem cheios de arame para tudo que é lado. Hoje em dia é mais limpo um pouco, assim, porque eu já sei a tensão necessária para cada tipo de arame, assim, né? Já conheço isso, né? Então, eu consigo fazer uma obra mais limpa. Sempre eu procuro sempre ir limpando, assim, por isso quando eu vou fazer uma reforma é foda, porque às vezes eu olho, nossa, mas para que serve isso aqui, sabe? Eu já venho com outra cabeça, outra ideia. E aí tem vezes que eu vou mexendo que eu penso, nossa, isso aqui é melhor eu guardar isso aqui como uma experiência, um modelo e fazer um novo, sabe? Geralmente, esse cavalo, o ano passado eu peguei ele, que ele estava já rolando numa caixa, já estava na terceira, quarta mudança e esses bonecos rolando. Aí eu olhei e digo, será que eu jogo fora isso aqui? Eu nunca vou fazer esse cavalo. Mas eu não estava sem fazer nada. E aí comecei a mexer, estava numa semana, estava bem inspirado. Aí a gente construiu essa cabeça aqui, e ela fez todos os movimentinhos. Até vou botar aqui para vocês verem. Aí construí a parte de. Aí fui dando aquela ideia que estava faltando, assim. Sim. Acabei me empolgando. Deixa eu me lembrar como é que é. Ali. E esse boneco eu ainda estou construindo que cena que ele vai aparecer, né? O que, que ele vai fazer ainda. É mistério ainda. Então o boneco vai falando com você o que é que ele quer fazer. Comigo geralmente é bem assim. Primeiro eu tenho a ideia do boneco, e aí depois eu tenho que descobrir o que, que ele quer, né? E às É, o vezes que... ele demora para dizer, a gente demora para entender, né? Uhum. Mas é uma coisa bem assim mesmo. Descobrir o que, que o boneco quer fazer. Me lembrar como é que mexe também. Este é para cá. Dessa? Vamos ver. Ele estava faltando uns elásticos ali, eu botei, não sei se está tudo certo. Ah, tá, esse baixo. Dá para ver direitinho aí, né? Dá pra ver. É que o arame é danado, assim, porque às vezes tu quer fotografar uma obra de arame e tu não consegue depois entender o que que tem ali, né? Porque um arame passa por cima do outro. Certo. Olha, Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Nós estamos quase com 1 hora de bate-papo já. Já? Vai cair nossa conexão daqui a alguns segundos. Ok. Retorno, peço para todo mundo retornar e a gente continuar batendo papo. Tá ok, tá ok.